introdução e a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve galera do Pro Enem, pedindo bênçãos às entidades do tempo para falar com vocês hoje sobre a Reforma Protestante, ou seja, um movimento cristão de divisão da fé católica. É isso mesmo. Desde o nascimento da Igreja Católica, praticamente, ela é a única igreja cristã do mundo inteiro. Eu digo praticamente porque existe uma igreja cristã ortodoxa, né? Que nasceu lá em Constantinopla, na cisma do Oriente. Mas a igreja ortodoxa é uma igreja que está ali na Rússia, na Ucrânia, entendeu? Em parte da Grécia, ou seja, é um movimento não católico do Oriente. Agora, a Reforma Protestante não. A Reforma Protestante, ela acontece no Ocidente europeu. É o momento que a Igreja Católica olha para a Europa e ela vai perder a Suíça, a Holanda, a Inglaterra, a Escócia, a Dinamarca, a Suécia. E a Igreja Católica fala, meu irmão, deu ruim. Porque está nascendo várias igrejas cristãs não católicas, que basicamente é as igrejas que nós conhecemos hoje como igrejas evangélicas. É o nascimento das igrejas evangélicas. Ah, professor, você está me dizendo que igreja protestante é a mesma coisa que igreja evangélica? Exatamente o que eu estou te dizendo. E isso tudo acontece no século XVI. Bom, por quê? Vocês sabem aqueles fatores mais tradicionais de todos. Venda de indulgência, venda de cargos eclesiásticos. Mas a verdade é que o século XVI, ele é um século que é o grande século da modernidade. É a formação dos estados nacionais, do absolutismo, a consolidação de um comércio mercantilista, um renascimento cultural. Então, a Igreja Católica, ela passa a ser vista como um símbolo de um período que ninguém quer mais. Ela passa a ser vista como uma estrutura arcaica que a galera não quer mais, porque ela representa a Idade Média. E a Idade Moderna é, sobretudo, uma idade que quer afastar o medievalismo. Então, se existe uma instituição que representa essa Idade Média, essa instituição ela começa a ser criticada, atacada, principalmente por sua própria conduta. Mas vamos analisar o seguinte, por exemplo, o próprio rei, ele que está em um processo de centralização, ele que está em um processo de absolutismo, esse rei não quer ficar dependendo da autoridade do Papa, pô. Porque se o Papa falar, ó, tá excomungado, acabou. Os próprios fiéis do rei viram as costas para ele. Só que essa igreja não está mais tão forte assim. Então, alguns reis da Europa, principalmente da Inglaterra, percebem que se afastar da igreja pode ser uma coisa boa para ele e para o seu próprio Estado Nacional. A nobreza, que sempre foi uma grande aliada da igreja, cada vez mais que avançam as cidades, a modernidade e aumenta a população na Europa, começa a faltar terra. E você sabe que a nobreza, ela vive da propriedade. Então, sei lá, se você expulsa a Igreja Católica, sabe o que sobra para a nobreza? As terras da igreja. Então, até a nobreza, por exemplo, luterana, a nobreza anglicana, começa a ver com bons olhos o afastamento, a ruptura com essa Igreja Católica. A burguesia, que é a classe social que mais cresce a partir de agora, que eu te mostrei que a Idade Moderna é uma idade burguesa, onde eles renasceram do comércio, onde eles renasceram nas cidades, e a Igreja Católica fala que o lucro é ruim. A Igreja Católica chama o lucro de usura. Fala que é uma prática pecaminosa. Aí, pô, a Igreja Católica que depende do lucro, a burguesia que depende do lucro, olha para a igreja e fala, pô, mano, é ruim, a igreja está perseguindo a minha atividade. E é o povo que recai toda essa imoralidade da Igreja Católica. E aí a gente entra naquelas principais fatores que vão levar a igreja a ser criticada, questionada e até mesmo atacada. Primeiro, desculpa gente, a venda de cargos eclesiásticos. O que significa isso? Que a igreja vendia os seus altos cargos, principalmente de bispo, cardeal, arcebispo. Então você tem, por exemplo, um diário
de um bispo do século XVI, onde ele fala assim: gastei muitas sacas de ouro para alcançar o bispado. Agora que eu o tenho, pretendo me recompensar em pouco tempo. Então olha o que o cara está dizendo. Primeiro, ele não chegou no bispado por mérito ou por estudo. Ele conseguiu o bispado por compra. E ele olha para esse bispado tentando se recompensar, ou seja, ele não olha o cargo como uma função espiritual. Ele olha o cargo como uma possibilidade de ganhar dinheiro. Pô. E isso estava completamente banalizado, beleza? Segundo, a venda das simonias. Simonia, para quem não sabe, anota logo. São as relíquias sagradas. Isso era uma coisa normal. Todo mundo tinha um pedacinho do manto de Jesus, um pedacinho da cruz de Cristo. Só que o negócio começou a virar imoral. Tipo, começaram a vender osso de apóstolo. O espinho que feriu Cristo no Calvário, sujo de sangue. A lágrima de Jesus. O pão da última ceia, sem mofo. E até coisas desrespeitosas, bizarras, como o leite da Virgem. Como é que o cara vende o leite da Virgem no ano 1500 e blau? Então isso, para todas as pessoas que são minimamente racionais, e até para membros da própria igreja, é mau caratismo, é safadeza, é venda de relíquia falsa, que não pode acontecer. E além dos cargos e das simonias, a venda de indulgências, que é, sem dúvida, um dos centros mais importantes. O perdão, ele sempre foi algo normal da Igreja Católica até hoje. O cara chega lá, o garotinho, e fala assim: padre, eu pequei, o que você fez, meu filho? Eu a mulher do vizinho tomando banho. Então você vai rezar 10 Pai Nossos, 5 Ave Marias e 1/3. Beleza, show. Só que aí no final, cara, agora deixa uma moedinha de prata para quermesse. Deixa uma moedinha de prata que é bom aos olhos de Deus. E aí essa prática começou a ficar muito constante, a ponto de ser uma prática vinda do próprio Papa. Leão X estava precisando de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, que eu te mostrei semana passada, do Renascimento. E aí a indulgência não era mais uma coisa concedida em confessionário. A indulgência era vendida impressa, mano. Era em papel. Que o cara comprava e falava assim: eu tô salvo, agora Deus me deu uma vaga no céu. E aí a galera começa a olhar para essa indulgência e fala assim: pô, meu irmão, olha o Djalmão. Djalmão é matador, estuprador e ladrão. Aí ele foi lá e comprou a indulgência, tá salvo, beleza. 2 anos depois, Djalmão matou e roubou mais um monte de gente. Aí ele vai lá e compra outra indulgência, a galera fala: pô, peraí, então eu posso fazer o que eu quiser, depois basta comprar a indulgência? E aquilo que até hoje é um problema muito grande, que é a quebra do celibato. Porque a Igreja Católica, ela instaurou essa ideia da virgindade não, né? Mas do voto de castidade do padre. Então, se você quer ser padre, bispo, cardeal, você não pode fazer sexo. E o que acontece? É um voto de castidade que não é natural. Nosso corpo não foi feito para não ter sexo. A gente começa a sentir os hormônios batendo quando vem a adolescência, porque naturalmente a biologia está dizendo o que pra gente? Ó, se reproduza. É a nossa função na vida. É transferir nosso código genético e perpetuar nossa espécie. E aí que vem o desejo sexual, e aí que vem o libido. Quando o cara, no auge da sua produção hormonal, com 19 anos, resolve ser padre, toda a sociedade entende o tamanho do sacrifício que esse cara está fazendo. Então ele ganha uma confiança da comunidade. Porque ele começa a ter direito que outros homens não têm. Ele pode ficar sozinho com as mulheres, ele pode ficar sozinho com as viúvas, ele pode ficar sozinho com as crianças. Então, quando esse cara ganha uma áurea sagrada por ter feito um sacrifício, que é a castidade, quando ele quebra, pô, ele sai do anjo para o anjo caído, ele sai do sagrado para o profano. E a verdade é que o celibato era uma raridade. Os padres já tinham mulher, amante e filho, sendo que eles não podiam ter. Então a Igreja Católica ela se perdeu. No século XVI, ficou muito exposto todas esses defeitos da Igreja, essa imoralidade, essa conduta anormal, e o que é pior, vinculada a uma Igreja que é tão arrogante, tão soberba, que ela nem fala sobre isso, porque ela se sente realmente intocada pelos seus próprios fiéis. E é essa distância que vai fazer com que a igreja acabe perdendo milhões de fiéis em muito pouco tempo. Já no século XIV,
a gente tem os primeiros reformadores. Esse aqui é o cara chamado John Wycliffe. Ele viveu na Inglaterra no século XIV e ele começa a defender a pobreza do clero, que a igreja entregue suas propriedades, que a igreja submeta ao Estado, que a igreja volte à igreja primitiva, uma igreja simples, onde a simplicidade sempre foi uma conduta dos apóstolos. Só não morreu porque na época estava rolando a cisma do Ocidente, uma divisão da Europa em dois papas, um papa na Itália e um papa em Roma. E aí, como ele era inglês, a igreja não consegue pegá-lo. Na Alemanha, no antigo Sacro Império, vai acontecer algo parecido. Esse maluco chamado Jan Hus, um gato, podem perceber, ele vai pregar as mesmas ideias de Wycliffe. Só que dessa vez ele não teve a mesma sorte. Foi capturado, foi julgado e foi condenado à morte por heresia. Jan Hus significa João Ganso. E aí, antes de morrer queimado, esse maluco falou uma frase que ninguém entendeu nada. Ele falou, hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos não poderão queimar um cisne. E aí mataram o ganso. 100 anos depois, no mesmo lugar, pregando ideias muito semelhantes, e ele representado pela imagem de um cisne, nasce o senhor Martinho Lutero. Lutero, ele é do Sacro Império, ou seja, da atual Alemanha, filho de uma família nobre muito rica, o pai dele mexia com minério de cobre, e ele era o terceiro filho homem da família, e aí ele foi prometido pela mãe para a igreja. Mas Lutero fez 15, 16 anos, sentiu o sabor da paixão e falou, mãe, vou ser padre não. Que papo é esse? Tô aqui com a minha namoradinha, bonitona, não vou ser padre. E a mãe falou, Lutero, é uma promessa que eu fiz com Deus. Um dia ele vai te cobrar. E aí Lutero não foi padre, passou para a universidade, foi fazer direito, era um estudante extremamente dedicado, lia muito, tinha uma capacidade muito grande de comunicação, e a faculdade sabia que ele ia ser um grande advogado. Mas, no quarto período, Lutero estava voltando para casa e resolveu pegar o atalho. E aí ele pega um atalho pela floresta. Porra, todo mundo sabe que dá M quando você vai pela floresta. Todo filme tu acha uma bruxa, um javali te mata, alguma merda acontece. E no caso do Lutero foi algo mais simples. Foi uma tempestade que caiu com muitos relâmpagos, né? Tava relampagando. Eu não sei nunca como é que é a resposta. E ali o Lutero ele tem astrofobia. Ou seja, ele tem medo de raio. Ele tremia todo, se urinava de medo. E aí ele se ajoelha e fala, pai, mostre-me o caminho de casa e eu serei teu mais fiel seguidor. Eu não sei se a chuva parou, se veio um raio de sol com uma voz de um anjo. E eu só sei que ele sobreviveu. E aí ele falou, foi Deus. Largou a faculdade e entrou para a igreja para cumprir a promessa da mãe. A mesma dedicação que ele tinha com o direito, ele vai ter com os estudos bíblicos. E chamou muita atenção da galera porque era um cara muito inteligente. E ele então vai ser levado para a Universidade de Wittenberg, beleza? Para formar-se e dar continuidade aos seus estudos teológicos. E na faculdade, Lutero já fazia algumas indagações, por exemplo. Um professor afirmou para ele o seguinte, olha, fora da Santa Igreja não há salvação. E o Lutero falou, mesmo os ortodoxos lá da Rússia, falou, ó, a encíclica é clara, fora da igreja não há salvação. Lutero falou, pô, peraí. Aí ele tirava uma encíclica da Idade Média, no capítulo 4, dizia, olha, aqui está escrito que pode haver salvação fora da igreja, mas nunca fora de Cristo. Já é Lutero o quê? Tendo uma ideiazinha de quem sabe um dia ter uma igreja dele. Mas beleza. Ele vai acabar ganhando a missa de domingo na Catedral de Wittenberg, que é essa daqui bonitona, que é a missa mais importante. E ali você já começa a observar Lutero criando características que vão ser muito comuns nas igrejas evangélicas. Primeiro, ele só vai rezar a missa em alemão. Então todo mundo rezava em latim e ninguém entendia porra nenhuma. Não, ele fala em alemão. Isso ele vai levar para a igreja dele. Ele pega passagens bíblicas para fazer comparações com a vida cotidiana. Mais uma característica da igreja evangélica. Agora, ele odiava, com todas as forças, esse cara chamado João Tetzel. João Tetzel era o inquisidor da Polônia e da Saxônia e um extraordinário vendedor de indulgência. Um cara que
vendia perdão como ninguém. O Tetzel não era assim, vendia perdão para um para outro, não. Ele vinha com uma comitiva de padres, todo mundo de branco. Aí ele chegava na cidade, todo mundo com aquela fumacinha, todo mundo, padre, abençoa, padre. Aí ele montava um palco, deixava uma pira com óleo apagado, uns quadros enrolados que ninguém sabia o que tinha. E aí quando deixava aglomerar a galera, aí o Tetzel subia com uma tocha na mão. Chegava para todo mundo com aquela tocha na mão. Bom povo de Wagner Morphy, já queimaram um membro nas chamas? Sim, às vezes, apenas um único dedo queimado nos tira toda uma noite de sono. Sim, imagine então queimar, não apenas um dedo, mas todo o seu corpo. E não apenas por uma noite, mas por toda a eternidade. E jogava a tocha na pira, pá, pegava fogo, todo mundo... Aí os padres desenrolavam os cartazes, um monte de gente queimando no inferno. Vocês querem o inferno? Não. Vocês querem o purgatório? Não. Então eis a sua salvação. Aí pegava a indulgência. Por apenas uma única moeda. Venham buscá-la. Aí todo mundo... E a galera comprava a indulgência como se estivesse comprando banana. E aí Lutero falava mal dele, mas ninguém dava atenção para Lutero. E aí Lutero ficou puto. Resolveu fazer o quê? Postar um textão, que é o que a pessoa faz. Escreveu 95 teses. Não escreveu 10, nem 20, nem 30. Foram 95. E aí enrolou aquelas teses, botou embaixo do braço e saiu pelas ruas de Wittenberg. E a galera falou, padre Lutero tá puto, padre Lutero tá bolado. Chegou na porta da Catedral de Wittenberg, vral! Esticou e... Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Todo mundo que falou, que porra é essa? Padre Lutero tá botando algum textão lá pra gente ler. E ele falou, é para todo mundo ler. É isso aqui que eu penso da igreja. Vamos ler algumas. As indulgências não podem anular sequer o menor dos pecados veniais. A afirmação que nem mesmo São Pedro poderia conceder maior graça é uma blasfêmia contra São Pedro. Essa licenciosa pregação de indulgência faz com que não seja fácil para nenhum homem defender a dignidade do Papa contra calúnias ou pergunta dos leigos. E a que eu mais gosto é a última, que Lutero fala assim, se o Papa tem poder para esvaziar o purgatório, por que não faz por amor, ao invés de por dinheiro? Tá aí, tapa na cara do Papa sem mão, mano. E aí, obviamente, a carta vai chegar nas mãos de quem? Do Papa Leão X. Papa Leão X falou assim, Lutero, o que esse cara quer morrer, né? Então tá bom. O Papa, então, manda uma carta para Lutero, excomungando o Martinho. Ou seja, esse é o momento que você faz o quê? Mano, se você recebe uma carta do Papa falando que você tá excomungado, foge, filho. Pega o primeiro navio pra América e vai embora, porque tu vai morrer, mas Lutero não. Lutero não tinha essa coisa de gostar de viver, amar a vida. Lutero não tinha essa parada. E aí ele pega a bula do Papa, sai andando pelas ruas com cara de poucos amigos, começa todo mundo, Lutero tá puto, padre Lutero tá puto. Faz uma fogueira. Quando tu vê um padre fazendo uma fogueira em praça pública, tu para pra ver, eu pararei. Se eu estiver andando de moto e vejo um padre fazendo uma fogueira, eu falo, tá tudo bem, padre? E aí, ele botou fogo, juntou uma galera, e aí ele mostra o documento. E fala, estão vendo isso? É um documento escrito pelo próprio Papa, uma bula papal. Olha o que eu faço com esse monte de asneiras, pau! E jogou no fogo, mano. Todo mundo ficou assim, ó. E ainda disse assim, queime com as vestes de Roma. Plaf! Cuspiu. Cuspiu de verdade aqui. Na bula do Papa. Foi preso, obviamente. E aí, cara, ele vai ser julgado na cidade de Worms. E aí foi tipo assim, meu irmão, carnaval no Sacro Império. Todo mundo falava sobre o julgamento de Lutero. E o que acontece é o seguinte, o Sacro Império ainda não era uma nação unificada. Ainda era bem medieval, vocês vão perceber por quê. Porque ele era dividido por vários principados. E cada principado tem um príncipe, entenderam? Ou seja, o poder é descentralizado. Existe o imperador, que é um cara chamado Carlos V, parente do Filipe II da Espanha, parente da rainha da Inglaterra, Catarina de Aragão, e esse cara católico fervoroso. Ele se reúne, ele está aqui,
os outros príncipes todos acompanhando, a Igreja Católica, e aí perguntaram para Lutero, Lutero, reconhece esses livros? Lutero falou, claro, eu os escrevi, diga-nos do que se trata a sua obra. E Lutero respondeu, olha, as minhas obras diferem entre si, mas de maneira geral, elas detalham o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Caraca, Carlos V levantou e falou, retire agora o que disse Lutero. Como ousa blasfemar contra o Papa, o vigário de Deus na terra? E aí Lutero para, respira e diz, não posso e não irei renegá-las. Essa é a minha decisão. Que Deus me ampare. E aí alguém lá atrás manda, pô, Lutero é foda, porra. E aí Lutero percebeu que tem uma galera ali que tá apoiando ele. Ele foi condenado à morte, foi preso, e quando ele tá indo pra cadeia, joga um capuz na cara dele e sai arrastando ele pela gravata, luta de espada, a gente morrendo, não entendeu nada. Lutero foi sequestrado por esse senhor aqui, ó, Frederico I, o príncipe da Saxônia. E aí quando finalmente ele tirou o capuz, já na Saxônia, ele diz para Lutero, Lutero, te sequestrei para te salvar, irmão. E aqui na Saxônia, você terá liberdade para professar uma nova fé. E eu estarei contigo. E aí Lutero faz um... Imagina, né? Bom, agora Lutero, protegido na Saxônia por Frederico I, vai escrever as Confissões de Augsburgo e vai fazer a primeira igreja evangélica da história, que é a igreja luterana. Então, assim, cara, se você ficar na dúvida, professor, mas eu não sei o que são as características da reforma protestante, cara, lembra das diferenças da igreja católica. A igreja evangélica não tem imagem, não cultua os santos, não considera a Virgem Maria como uma santa, não tem celibato, não tem hierarquia eclesiástica, é todo mundo pastor. Ah, mas tem algumas igrejas que tem o bispo, mas assim, de geral, são todos pastores e obreiros. Então, assim, tudo isso já são características de Lutero. Agora, tem mais. De todos os 7 sacramentos católicos, ele só mantém 2, o batismo e a Eucaristia. A salvação é pela fé, show. Interpretação da Bíblia é livre, tanto é que ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. E essa tradução do Lutero é considerada a formação do alemão que a gente conhece hoje, porque ele teve que inventar a palavra que não existia e a leitura dessa Bíblia meio que consolida esse alemão moderno. E o resto, nós já falamos tudo isso aqui. Lutero funda uma nova igreja, vai acontecer uma grande guerra no Sacro Império, e só quando o imperador morre, Carlos V morreu, e aí você vai ter, então, a chamada Paz de Augsburgo, aonde o filho do Carlos, chamado Fernando I, vai decretar o seguinte, cada príncipe a sua religião. E Lutero, então, consolida-se como a primeira igreja não católica do mundo, a primeira igreja cristã não católica do mundo, e vai ser uma grande influência para diversas outras religiões que vão surgir a partir dele. Show? Entenderam? Lutero mesmo, obviamente, casou com uma freira, estava querendo irritar a igreja mesmo, teve 5 filhos com ela, e isso vai influenciar diretamente esse cara chamado Calvino. Calvino, ele era um gêniozinho das letras, se formou com apenas 20 anos, com 22 já era professor de literatura francesa na Universidade de Sorbonne, brabo, o cara com 22 anos, e ele recebeu do primo os livros de Lutero. E ele começou a se interessar, a ler os livros de Lutero, começou a ficar encantado, e começou a fazer grupos de leitura com seus próprios estudantes. E isso vai despertar a atenção da igreja. Um dia Calvino chega no seu quarto, ele morava na universidade, e o quarto estava todo revirado, todo revirado. Ele percebeu então que a igreja estava do lado, já estava caçando ele. O que Calvino faz? Mete o pé. Ao chegar na Holanda, ao chegar na Suíça, Calvino é francês, mas foi para a Suíça, ele encontrou ali uma região em grande processo de independência. A Suíça era uma região extremamente burguesa, com um comércio extremamente ativo, e os cantões estavam conseguindo fazer a sua emancipação. Então, quando a Suíça faz independência, Calvino vai aplicar a sua religião.
O calvinismo, galera, ele é 98% igual a Lutero. Então, a interpretação da Bíblia é livre, submissão da igreja ao Estado, batismo e eucaristia, igreja nacional, tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Mas em 3 pontos são diferentes. Lutero mantém o dia de ação de graça aos domingos, Calvino bota aos sábados. Muita gente diz que é para trazer os judeus que fazem suas orações no sabá. Tem muito judeu disfarçado de cristão ali e que vai ser calvinista porque é mais fácil para eles. Mas isso é o menos importante. O mais importante é, para Lutero, a salvação é pela fé. Para Calvino, a salvação é predestinada. O que significa isso? Que Deus já sabe para onde você vai. Deus já sabe se você vai para o céu ou para o inferno. Por isso que é predestinado. Teu destino já está previamente decidido. Pô, mas se você falar isso, qual é a primeira pergunta que você vai fazer? Pô, mano, para onde eu vou, né? Se Deus já sabe meu destino, eu quero saber qual é. Porque dependendo da resposta, eu vou ter uma vida de uma forma ou de outra. E aí Calvino fala, mas tem uma maneira de tu saber. Se você estiver tendo prosperidade nas suas atividades, é porque Deus te abençoa. E se Deus te abençoa, é porque você vai para o céu. Calvino não falou que é você ficar rico, não é isso. Não é ganhar dinheiro. É ter prosperidade. Então, se o cara é um vendedor de bala, vende bala, vende bala, vende bala, vende bala, daqui a pouco ele consegue alugar uma barraquinha, virou camelô. Vendeu camelô, no final da vida virou um lojista de uma loja pequena, mas ele não teve prosperidade? Ele não saiu de um vendedor ambulante para ser proprietário de um negócio, mesmo que pequeno? Então, se você, claro, seguir as leis de Deus, respeitar sua família, ir aos sábados na missa e seguir a palavra e tiver prosperidade, é porque Deus está te abençoando. Então, o que ele vai fazer? Isso aqui é a galera derrubando as imagens. Ele vai santificar o trabalho. Ele vai abençoar o lucro. Coisa que a Igreja Católica não fazia e nem Lutero. Porque o Lutero também acha que o lucro é uma coisa, como é que eu posso falar? Ruim. Que é uma prática que não é bem vista aos olhos de Deus. Essa é a princípio do Lutero. Então esses são os principais fatores, as principais discordâncias entre Lutero e Calvino. Porque o Lutero faz uma religião para a nobreza. Ele era nobre. Ele foi protegido por um nobre. Ele converte a nobreza alemã. O Calvino não. O Calvino ele fala para a burguesia. Então ele não pode falar que o lucro é pecado. Então ele santifica o trabalho. Ele coloca o lucro como uma prosperidade, como uma bênção. E nesse ponto o Calvino foi um fenômeno. Porque qual é a classe que mais cresce nesse momento? É a burguesia. Por isso o calvinismo vai ser uma religião muito mais expansionista do que a luterana. E aí ele vai acabar ganhando outros nomes. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Porque na França, eu já te falei, são chamados huguenotes. São os caras que invadiram o Rio de Janeiro, na chamada França Antártica, lembram disso? Pois é. Então, ó, a gente tem a formação de uma França Antártica pelos huguenotes. Na Inglaterra, eu vou te falar isso hoje, eles são chamados de puritanos. E esses caras aqui, cadê? São os malucos que vão para os Estados Unidos. Ela vai inventar o Dia de Ação de Graças. São os peregrinos